Então, boa noite a todos, bem-vindos a Calvary Curitiba. Hoje eu estou trazendo essa passagem que vira e mexe eu acabo sempre citando 1 Timóteo 4, versículo 12. E, inclusive já falei dela alguns anos atrás, mas hoje queria trazer um enfoque um pouco diferente. Mas é uma mensagem que eu acho que ela é bem atual e está bem no nosso contexto hoje em dia. Timóteo, né, ele era uma pessoa, ele não é uma cidade, né? Acho que todo mundo aqui deve saber. A gente vê várias cidades na Bíblia, até que chega a carta a Timóteo. E Timóteo, ele era um discípulo e ele era chamado por Paulo de filho amado dele na fé. Então, Paulo tinha um grande amor por Timóteo. E o objetivo da carta que ele escreve a Timóteo é bem simples. Está escrito lá no capítulo 3. Ele diz que é para que eles saibam como a igreja deve funcionar, como as pessoas devem se comportar na igreja, como a liderança da igreja deve agir. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo. Timóteo era um presbítero, provavelmente nessa época ele estava na igreja de Éfeso. E aí Paulo escreve para ensinar, mas não apenas ensinar a igreja de Éfeso, na qual ele era possivelmente presbítero, mas ensinar as igrejas em gerais. Então, ele era como esse líder que ia acabar passando para as demais igrejas. E aí a gente está aqui exatamente nesse contexto. Paulo escreve, e esse versículo em especial é tanto o encorajamento a Timóteo, mas também acaba sendo uma cobrança a Timóteo, a gente vai estar falando mais sobre isso, e ele começa dizendo: ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Então a gente vê Paulo falando a Timóteo. Paulo, ele era mais velho, nessa época ele já devia ter seus 70 anos, pelo menos. Essa carta de Timóteo foi escrita após o fim do livro de Atos. Então Paulo já tinha saído da prisão, já tinha passado um tempo, então Paulo já estava em idade mais avançada. E aí ele escreve para alguém mais jovem. A gente não sabe a idade de Timóteo, mas existem estimativas. Acredita-se que Timóteo tinha entre seus 30 a 40 anos. Isso é baseado em todas as passagens que a gente vê Timóteo, na verdade. A primeira aparição de Timóteo é quando Paulo e Silas encontram com ele na cidade de Listra. Está lá em Atos, agora não lembro se 16 ou 17, mas lá em Atos a gente vê Paulo chegando a Listra, ele encontra Timóteo, ele era um cara muito bem falado pelos líderes religiosos da cidade, e aí ele convida Timóteo para se juntar com eles, né? E aí Timóteo basicamente vive a vida inteira com Paulo ou sob a liderança de Paulo. Timóteo era um daqueles que permaneceu com Paulo até o fim, porque se a gente acaba lendo a Bíblia, dá a entender que Paulo também não tinha o temperamento mais fácil de todos. Ele era o cara, ele era o cristão, mas a gente vê ele brigando com todo mundo e tendo algumas brigas com Pedro, provavelmente problemas de pequenos, mais coisas como a gente tem no dia a dia de personalidade, e acaba tendo algumas pequenas discussões, nada sério, mas a gente vê Timóteo sendo um daqueles, assim como Lucas, que estavam com Paulo sempre, que estavam ali sempre do lado dele. Então, como eu disse, essa idade de Timóteo a gente acredita que seja em torno de 40 anos, porque a gente vê o primeiro encontro dele lá em Listra, falava que ele era um jovem, as pessoas acreditam que ele tinha entre seus 17 a 20 anos, e isso foi em torno de 47 a 51 anos depois de Cristo. A carta de 1 Timóteo é datada em torno de 64 a 70 depois de Cristo. Então, em torno de 17 a 20 anos depois do que se passou lá em Atos. Então, se ele já tinha seus 17, 20 anos, é provável que ele tinha os seus 40 anos, né? E é legal, né? Porque se a gente parar para analisar esse termo jovem, no grego, ele vem da palavra neotes, e essa palavra quer dizer o jovem que serve no serviço militar, e essa idade ia realmente até 35 a 40 anos. Então a gente vê que ele era jovem, mas ele não era também uma criança em si, e ao mesmo tempo Paulo está falando, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Então, apesar dele ser jovem, como eu disse, Paulo pelo menos tinha seus 30 anos a mais do que Timóteo, e a liderança da igreja, que já era estabelecida antes de Timóteo ser chamado, era uma liderança já mais velha. Então, provavelmente, ele foi escolhido por Paulo
aquela pessoa a quem Paulo passou, ó, a igreja deve funcionar assim, ensine como deve ser, ensine como os cristãos devem se comportar. Inclusive, ele falava isso para os outros líderes religiosos e provavelmente ele falava isso para os líderes bem mais velhos do que ele. Então, Paulo fala isso, como eu disse, de certa maneira como encorajamento, mas também de certa maneira como uma cobrança, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí ele fala, ninguém despreze você, né? Essa palavra desprezar, ela tem o sentido realmente de desprezar, menosprezar ou te tratar como inferior. Então Paulo estava falando, ó, não deixe ninguém te tratar como menor ou como inferior só porque você é jovem, né? Lembrando que quem tinha capacitado Timóteo era o Espírito Santo. Então é Deus que capacitou ele e Paulo estava encorajando Timóteo a seguir. E a gente vê na Bíblia toda que idade realmente nunca foi uma desculpa para servir ou não a Deus. Se a gente parar para analisar por menor idade, né, a gente já começa lá por Samuel, que era uma criança, quando Deus chamou ele para o ministério. Quando Deus chamou pela primeira vez, ele era uma criança, ele não sabia o que era aquela voz que ele estava ouvindo, aí ele vai até o sacerdote Eli, ele entende que é Deus tentando falar com Timóteo, e aí manda ele dizer, da próxima vez, diga assim, pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. E aí a gente vê toda a história de Samuel, que foi escolhido ainda em criança. Falando também nessa idade menor, né? A gente não sabe a idade com a qual Davi foi ungido como rei, mas Davi foi ungido entre a infância e a adolescência dele. Então as descrições ali, provavelmente ele tinha menos de 17 anos quando ele foi ungido como rei. E podia ser realmente, ter lá seus 12 anos, ser uma criança também quanto isso. E aí a gente, aproveitando o gancho de Samuel, né, a gente conhece a história, vê Samuel escolhendo Eliabe, depois os outros irmãos, vê todos os irmãos mais velhos, mais fortes, mais bonitos do que Davi. O pai de Davi nem conta, né, ele como filho, ele chama só os filhos mais velhos, deixa Davi lá cuidando das ovelhas. E aí Deus fala, não, é esse daí que eu quero, porque os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus fala, eu olho para o coração, não me importa. E também tem outros, como Jeremias também, que usa essa desculpa, Deus, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E Deus dá aquele puxão de orelha em Jeremias, dizendo, não diga que você é jovem, sou eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca, então sou eu que vou te capacitar, sou eu que vou te usar. E a gente vê isso na Bíblia inteira. Deus escolhendo pessoas desde a sua infância, como Samuel, Deus escolhendo pessoas na sua idade mais avançada, como Abraão. Então Deus não se importa com a idade, Deus se importa realmente nem com a aparência, Deus se importa com o coração e a disposição em estar servindo Ele. Mas aí voltando a Timóteo, é interessante porque hoje em dia a nossa cultura ela valoriza muito mais o jovem do que naquela época o jovem era valorizado. Na época de Timóteo, ali no primeiro século, né, existia uma grande valorização ainda maior das pessoas mais velhas, como mais experientes, tendo mais sabedoria. Então você ser mais jovem acabava sendo um pouco mais complicado. Hoje em dia, claro, a gente ainda respeita os mais velhos, mas a gente vê uma mudança bem grande nisso, principalmente nos anos mais recentes, diminuindo até esse respeito, porque essa geração de agora, ela quer muito, ela é uma geração bastante questionadora de tratar de igual para igual todo mundo, né? Então a gente acaba vendo isso diminuindo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem duas maneiras de analisar essa primeira parte do versículo, quando ele diz, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, ou como dizia na Almeida, para os mais saudosos, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo. A primeira é o que é basicamente ao pé da letra aqui, como diz, né? Não deixe ninguém te tratar inferior por você ser mais novo, não no sentido de que, no sentido secular disso, mas se Deus te escolheu para fazer algo, se Deus te mandou fazer algo, vai e fala para essa pessoa mais velha, vai e ministra para essa pessoa mais velha, não deixem te tratar como inferior, porque foi Deus que te escolheu. Mas também isso serve, da outra maneira, como uma cobrança de Paulo,
Porque essa mesma frase, na verdade, tanto no grego quanto no português, se você parar para analisar mesmo, logo depois dele dizer ninguém te menospreze ou ninguém te trate como inferior por você ser mais jovem, ele diz seja um exemplo, e seja um exemplo basicamente em todas as áreas da vida. Então, uma outra maneira que isso poderia ser analisado é não dê motivos para ninguém desprezar você por você ser mais novo. Então, seja um exemplo, não dê esses motivos para você ser desprezado. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser aquele encorajamento, mas também cuide da maneira como você vive como cristão e como um líder cristão. Como eu disse, ele era um presbítero, né, na igreja, para que as pessoas não apontem ali as suas falhas, para que as pessoas não vejam que você está com problema em todas essas áreas que a gente vai falar, e aí elas possam realmente te menosprezar. Além disso, acho que é o próximo slide. Se a gente, como eu disse, para os mais saudosos, tem a NVI e a Almeida acabam traduzindo a segunda parte desse versículo de maneiras diferentes. É um negócio bem sutil, mas que se a gente parar para analisar, dá uma certa ou até uma grande diferença. As duas traduções, na verdade, as duas traduções estão certas, elas podem ser traduzidas do grego da mesma maneira, mas a NVI ela traz como seja um exemplo para os fiéis, e a Almeida corrigida fiel, ela diz seja um exemplo dos fiéis. A diferença básica dos dois, né? Quando você é um exemplo para os fiéis, isso está basicamente se referindo a dentro da igreja ou dentro do corpo de Cristo. Seja um exemplo para as demais pessoas que creem. Então, seja um exemplo na igreja, para sua família, na sua casa, para todo mundo que crê, e seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, ou como, se vocês podem ver ali na Almeida corrigida fiel, tem a palavra espírito. Ela tem, em alguns manuscritos tem a palavra espírito, em outros não. Então a NVI não colocou, a Almeida acaba colocando. Então você vê ela dizendo, seja um exemplo para aqueles que creem, e a Almeida corrigida fiel fala, seja um exemplo dos que creem. Quando a gente fala seja um exemplo dos que creem, é uma coisa mais para fora da igreja do que para dentro da igreja. Inclui também, acaba incluindo quem é cristão, né? Mas inclui principalmente, seja um exemplo de todo mundo seja um exemplo de cristão para todo mundo. Seja um exemplo no trato, seja um exemplo na palavra, seja um exemplo na pureza, na fé, para todo mundo. Eu, particularmente, acabo preferindo a tradução da Almeida, porque ela acaba englobando, quando você fala um exemplo de um fiel, né, dos fiéis, acaba incluindo tanto dentro aqui como para fora. Mas a gente, de qualquer maneira, como eu disse, as duas estão certas, porque a gente precisa ser esse exemplo de cristão. Mas, pegando o gancho da Almeida corrigida fiel, que diz ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, esse sentido de ser um exemplo, ele está falando, mais uma vez, para Timóteo, que era um líder, mas isso se aplica a todos nós como cristãos. E a gente pode ver isso bem claro em 2 Coríntios 3:2. Paulo diz de uma maneira diferente, mas basicamente acaba sendo a mesma coisa que ele diz aqui. Em 2 Coríntios 3:2, Paulo diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O que Paulo diz à igreja de Corinto, basicamente, vocês são uma Bíblia ambulante. Vocês são a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E todo mundo vai estar lendo vocês, todo mundo vai estar conhecendo vocês. Aqui ele não se referia para nenhum líder, ele se referia para a igreja em geral. E aqui ele está falando que todos vão conhecer e vão ler vocês. Ou seja, aqui ele está falando sobre a maneira como a gente vive e o testemunho. Não o testemunho de palavras, mas o testemunho, a maneira de viver no dia a dia. Então ele está falando, seja esse exemplo, porque vocês são essa carta que vão apresentar a Deus para todo mundo. E isso é bem verdade porque para aquelas pessoas que não são cristãs, para aquelas pessoas que não conhecem ou que não creem na palavra de Deus, falando, não acredito em Jesus Cristo, eu não acredito na palavra de Deus, não adianta você ficar mostrando versículos para elas, porque elas não vão acreditar. Não adianta você ficar postando no grupo do WhatsApp para elas e, marcando o nome da pessoa,
que elas vão ficar com raiva de você porque elas não acreditam nisso, né? Então a maneira que você pode fazer é demonstre pelo teu testemunho. Ao invés de toda hora ficar falando Jesus te ama, demonstre amor pela pessoa. E a pessoa vai ver essa diferença, ela vai estar te lendo e isso vai acabar impactando a vida das pessoas muito mais do que a gente fala, né? Como já diz aquele velho ditado, um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então a atitude vai sempre pesar mais do que simplesmente o falar. E aí ele fala para a gente ser um exemplo em várias áreas da vida. Seja esse exemplo dos fiéis, de cristãos, e começa dizendo para ser esse exemplo na palavra. E aí, ser um exemplo na palavra, né? A gente pode analisar isso de duas maneiras. A palavra, aquela famosa palavra do grego, né, logos, pode ser tanto utilizada para a própria palavra de Deus, mas também logos significa a maneira de falar. Então, na maneira como você fala, você tem que ser um exemplo. E eu acho que essa segunda parte acaba fazendo mais sentido quando a gente é um exemplo de cristão para o mundo. Porque ser um exemplo falando ou pregando a palavra de Deus não vai, como eu disse, afetar quem não acredita na Bíblia. Mas você ser um exemplo na maneira que você fala vai afetar as pessoas. E a maneira que você fala vai muito mais além do que as palavras que você usa. Eu estava falando hoje de manhã, né? Por exemplo, tem pessoas que ficam extremamente escandalizadas com palavrões. E aí elas falam, não pode se falar palavrão, ou não pode falar palavrão na igreja, enquanto elas falam, sai do portão da igreja, aí você libera ali, você pode falar o que você quiser, né? Eu acho isso meio hipócrita, você dizer que você pode ir num lugar e não pode em outro. Eu entendo que para alguns isso é reverência, mas para mim isso está um pouco distorcido, mas não é sobre isso que ele fala aqui. Até porque palavrão em si, ainda mais na nossa cultura brasileira aqui, né? Tem muitos amigos que se tratam só por xingamento. E isso não afeta os amigos em si. Tem amigos que realmente se xingam por palavrões, mas eles são amigos e isso acabou se tornando como um carinho entre eles. Então não é algo que vai ofender uns aos outros, né? É algo que é amizade. E tem, às vezes, palavras comuns ou que não são palavrões que podem ofender dependendo da maneira em si que você fala. Isso inclui tom de voz, isso inclui ironia ou sarcasmo, isso inclui principalmente o jeito mesmo com que você fala e a intenção com a qual você fala. Em um salmo que eu acho muito lindo, em Salmo 19:14, Davi já falava sobre isso, né? Ele diz... ele diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, Davi estava falando, né, que todas as palavras que eu fale sejam agradáveis a ti. Basicamente, Deus me ajuda também com a minha boca, né, para que tudo aquilo que eu fale agrade ao Senhor. Tiago, a gente acabou... o Tom falou sobre isso na semana passada, inclusive, né, e na retrasada também. Tiago também fala sobre como a gente não pode usar a língua ao mesmo tempo para abençoar e para amaldiçoar, né? Lembrando que essa palavra amaldiçoar não tem nada a ver com feitiçaria, com encantamento, não é uma palavra que você vai jogar e tem um poder de transformar a vida da pessoa. A palavra aqui é a palavra maldizer, é dizer mal, é falar mal da pessoa. Então, o que basicamente, o Thiago está falando a mesma língua não pode estar falando mal da pessoa e falando bem ao mesmo tempo. É incoerente. Mas lendo aqui para ser mais direto, Tiago 3, versículos 9 ao 12, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, Tiago fala da incoerência da gente estar, ao mesmo tempo, bendizendo e amaldiçoando. E isso nem serve para a mesma pessoa, né? Às vezes você está falando mal de uma pessoa, aí de repente você vem
proclamar a vitória na vida da pessoa, proclamar a bênção na vida da pessoa, e aí as pessoas estão te olhando. Peraí, mas você estava fofocando daquela pessoa? Você estava falando mal dela? Então, isso acaba dizendo muito de quem a gente é. Para Tito também Paulo diz algo bem semelhante. Tito, mais uma pessoa aqui, né? Foi outra pessoa a quem Paulo escreveu, uma das poucas cartas pessoais a quem Paulo escreve. Timóteo, Tito e Filemão, se eu não me engano. Deixa eu lembrar. Acho que são os 3 só, que são cartas a pessoas a quem ele envia. E Tito, assim como Timóteo, era um líder da igreja, um presbítero provavelmente. E Paulo também ensina toda a questão de liderança da igreja para Tito e falando como se deve comportar. Então tem muitas coisas semelhantes e foi escrito mais ou menos na mesma época. E aí em Tito 3... versículos... Tito 2, na verdade. Tito 2, versículos 6 a 8, diz assim. É bem semelhante ao que a gente já falou agora. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então ele diz mais uma vez, para ser um exemplo no ensino e na linguagem, né, na maneira de falar, tendo uma linguagem sadia. Então aqui em casa mais ainda porque eu falei, né, na palavra tem mais a ver com a maneira de falar do que em si, logos ou palavra de Deus. E ele diz para a gente ser esse exemplo, e ele diz algo bem interessante ali. No final ele diz, para que aqueles que se opõem a você ou que se lhe opõem, fiquem envergonhados para que não tenha nada a dizer contra você. Eu ensinei aqui há uns dias atrás, algumas semanas atrás, né? E aí eu volto um pouco nesse assunto, sobre isso tem muito a ver com a maneira que a gente fala, mas isso tem muito a ver com as nossas redes sociais, que é a maneira que a gente mais se expressa hoje em dia, basicamente através de rede social. Sério, tem gente que com certeza conversa mais por rede social do que pessoalmente com as pessoas em geral, e provavelmente até com sua própria família, com cônjuge, porque tem pessoas que estão basicamente 12 horas por dia na rede social, e aí o que acontece? Acabam falando muito. E quanto mais você fala, mais besteira tem chance de ter no meio daquilo, né? A gente deve muito, essa parte de controlar, de ser esse exemplo na palavra, ou de usar a linguagem sadia, tem muito a ver com pensar antes de falar e pensar antes de publicar alguma coisa também, né? Porque as pessoas vão estar lendo isso. E aí o que eu trago até aquele questionamento. Será se naquilo que a gente fala, naquilo que a gente posta nas redes sociais, ou se você faz algum podcast ou algum vídeo de alguma maneira para expor, será que aquilo que a gente apresenta, a gente tem dado motivo para as pessoas falarem mal da gente, ou a gente tem dado motivo para que quando eles tentem falar mal da gente, eles se envergonhem, porque as outras pessoas não vão concordar, porque as outras pessoas vão acabar defendendo você, ou será se as outras pessoas vão se juntar contra você e dizer, não, aquela pessoa realmente fala mais do que a boca, aquela pessoa fala mal de todo mundo, aquela pessoa é uma pessoa amargurada, porque é incrível o tanto de amargura que a gente tem em rede social. É incrível o tanto de pessoa que simplesmente está ali só para criticar ou falar mal, e criticar no mau sentido mesmo, falar mal das pessoas. Então alguém posta alguma coisa, aí a pessoa já vai lá e coloca um comentário criticando, sendo irônico, sendo sarcástico. Qualquer coisa que a pessoa escreva, ele vai tentar gerar uma confusão daquilo. E isso eu digo diferente de brincadeiras entre amigos, né? Porque tem amigos que toda hora estão zoando um ao outro, mas tem pessoas que realmente... ela já não gosta de uma pessoa e ela vai lá e começa a comentar tudo aquilo que a pessoa diz. Claro que isso vai dar numa coisa ruim, isso não vai dar em nada bom, porque se você vai atrás de alguém que você já tem problema para ficar comentando, para ficar discutindo com ela,
isso vai gerar mais problemas ainda. E aí isso também é uma coisa que a gente tem que analisar, porque isso reflete... Jesus Cristo, ele disse em Mateus 12... acho que não está aí. Jesus Cristo disse em Mateus 12 uma frase bem conhecida quando ele criticou os fariseus. Ele disse, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se aquilo que a gente tem falado, se aquilo que a gente tem publicado tem sido essas coisas que têm dado motivo para a gente se envergonhar, e às vezes você pode falar, não, mas eu não me envergonho. Mas se, mais do que umas 3, 4 pessoas têm falado para você sobre aquilo que você tem publicado, tem criticado você, com certeza você está sendo envergonhado por aquilo. Não importa se você concorda ou não com a opinião das pessoas, as pessoas podem até estar meio erradas naquilo que elas falam, mas se você tem publicado demais e tem levantado pessoas, você tem ofendido pessoas com o que você tem escrito, isso pode acabar dando essa razão para que eles te envergonhem, para que essas pessoas falem mal de você. E é claro, né, se é amargura, se é crítica, se é briga, se é discussão, ainda mais nessa época, né? A gente acabou de passar por uma eleição e o que acontece, em vez das pessoas estarem discutindo sobre se a gente fala biscoito ou bolacha, se é panetone ou chocotone, as pessoas ainda estão discutindo sobre política. As pessoas ainda estão, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu xingo de direita, eu sou de direita, xingo de esquerda, e aí ficam brigando ainda, em vez de trazerem a comunhão. Eu estou falando isso entre cristãos, eu não estou falando isso entre o mundo, porque o mundo não precisa ser esse exemplo dos fiéis, mas a gente precisa ser esse exemplo dos fiéis. Então, gente, passou isso, vocês querem discutir sobre isso? Discutam pessoalmente com pessoas que vocês conhecem. Não usem redes sociais, porque rede social não traz... todo mundo vai se achar no fim com razão de tudo. E afim, você quer fazer uma coisa? Em primeiro lugar, ore. Se você acredita no novo presidente, ore por ele, ore pelo ministério, ore pelo Brasil. Se você acredita que ele não é uma boa opção e você quer ser oposição, seja oposição, mas ore pelo Brasil. Veja aquilo que está certo, veja aquilo que está errado, cobre aquilo que está errado, não brigue com as pessoas, cobre dos políticos. São os políticos que têm que ser cobrados agora que passou a eleição, não são a pessoa que votou em A ou B. Porque independentemente de quem você votou, o presidente vai governar para todo mundo, o prefeito, os governadores vão governar para todo mundo. Então cobre dos políticos, ache ele e faz isso. Porque, com certeza... os políticos não estão seguindo você na rede social para saber aquilo que vocês postam. E aí ele fala para a gente, além de ser um exemplo na palavra, para ser um exemplo no procedimento. Essa palavra procedimento, em algumas bíblias, fala conversação, mas essa palavra simplesmente significa no modo de andar, na maneira de viver. A gente precisa ser um exemplo também. E esse modo de andar nela é muito ligado ao andar no Espírito Santo, ou seja, ao fruto do Espírito Santo. A gente precisa ser um exemplo na maneira de andar, e isso volta à Bíblia, né? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, que aí a gente vai andar no Espírito, a gente vai ter o fruto do Espírito Santo em nós, e o fruto do Espírito Santo, ele é amor, alegria, paz, bondade, paciência, domínio próprio, temperança. E agora eu confundo a NVI com a Almeida, e eu não sei se eu já repeti alguma coisa, mas são 9 características que tem lá em Gálatas 5, e aquilo é tudo que o Espírito Santo produz de uma vez em nós quando a gente está andando no Espírito Santo. Além disso, ele diz para a gente ser um exemplo no amor. Essa palavra amor é a palavra mais utilizada no Novo Testamento, a palavra ágape, que também é traduzida como caridade nas Bíblias mais antigas. E eu gosto dessa tradução caridade porque essa palavra amor ela tem muito mais a ver com um amor prático do que com um amor de sentimento. A gente fica muito pensando em amor-sentimento e sentimento a gente não gera de uma hora para outra. Mas o amor da maneira prática, mesmo você não gostando de alguém, você pode agir, amar aquela pessoa de uma maneira prática e o sentimento acaba vindo depois. É tipo o que acaba acontecendo, não que eu seja a favor
ou contra isso, né? Mas o que acontece nos casamentos orientais, os casamentos arranjados. Você vê casais que se amam mesmo de verdade com o passar do tempo, e você vê uma taxa de divórcio, inclusive, muito menor do que a taxa de divórcio da nossa cultura ocidental, que é tudo no amor, é tudo baseado no amor, né? Como eu disse, eu não sou a favor disso, mas você vê isso. Então você vê aquele amor sendo construído com o tempo, através de ações. Claro, em ambos os casos tem abusos, tem várias coisas erradas, mas você vê isso, né? Então o amor, de maneira prática, ele acaba sendo realmente, para mim, muito mais bonito do que simplesmente o dizer, o amor de sentimento que você diz, mas você nunca conhece o coração da pessoa de verdade. É muito mais fácil você ver as ações do que a palavra das pessoas, né? E Jesus disse isso para nós, né, lá eu não vou estar lendo aqui agora, né? Mas está ali em João 13, 34, 35, ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem o próximo, amem uns aos outros como eu vos amei. E ele termina dizendo: é assim que vocês vão conhecer, vão saber que são os meus discípulos. A gente não é discípulo de Jesus Cristo por usar uma camiseta dizendo Jesus é mais, a gente não é discípulo por aquela cruzinha que a gente usa, não é discípulo porque você tem cartão de membresia na igreja que você vai. Você é discípulo quando você demonstra o amor, quando você vive aquilo que Jesus Cristo ensinou. Na sequência, ele diz para a gente ser um exemplo na fé. A fé, essa palavra é a convicção de uma verdade. A fé não significa algo que você não tem certeza, a convicção realmente de uma certeza que você tem. Mas também a palavra fé, ela pode ser traduzida, a mesma palavra no grego, pistis, para fé é a palavra fidelidade. Tanto é que a gente pode ver, dependendo do versículo, no Antigo ou no Novo Testamento, a gente vê as versões: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. Porque as duas palavras podem ser traduzidas da mesma maneira, tanto no hebraico quanto no grego. Então a gente vê fé. Se a gente trata isso como fé, está se falando da nossa fé em Deus, né? Ser um exemplo dessa fé em Deus. Mas se a gente fala de fidelidade, a fidelidade está relacionada com a gente agir com cuidado com as coisas de Deus. Então, agir de uma maneira cuidadosa, de uma maneira sábia com as coisas de Deus. E isso não quer dizer igreja só, quer dizer com tudo aquilo que Deus te deu, com tudo aquilo, com todos os ministérios que Deus te deu, seja primeiramente a tua família, a igreja, amigos, e a gente agir com cuidado, confiando em Deus, sabendo que Ele cuida da gente, né? Como diz Pedro, a gente pode lançar todos os nossos problemas, tribulações em Deus, porque Ele está cuidando da gente. Então a gente tem que ser esse exemplo, tanto na nossa fé em Deus, não contradizendo aquilo que a gente crê, mas ser um exemplo de fidelidade também. E aí a fidelidade vai botar a nossa fé em prática. Como Tiago bem lembra, né? Fé sem obras é morta. As obras não servem de nada para a nossa salvação, mas se a tua fé, se a tua salvação pela graça não te gerou, não te motivou a servir, não te motivou a fazer boas obras, tem algo errado com isso. Porque quando a gente acredita em Jesus, Jesus coloca esse desejo da gente de amar o próximo, de servir, como diz Efésios 2:10, a gente não foi, ou 2:8 ou 10, né? A gente não é salvo por obras, a gente é salvo pela graça, mas a gente foi criado em Cristo Jesus para praticar as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão. Então, a gente é chamado, sim, para fazer essas boas obras. E aí ele fala também, aqui no caso do NVI, termina dizendo sobre ser um exemplo de pureza. E essa palavra pureza, ela significa tanto pureza física, no sentido de castidade, mas ser um exemplo também de pureza mental. E aí na Bíblia a gente vê sempre essas duas coisas juntas, né? Se a gente vê ali em Salmos 24, no Salmo 24 que diz: quem subirá ao monte do Senhor, é dito, né? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Tiago diz basicamente a mesma coisa, provavelmente Tiago estava citando essa passagem lá em Tiago 4, a partir do versículo 8. Tá aí? Eu não sei se eu coloquei.
Não. No próximo, não tá? Não, então tá. Mas então lá em Tiago 4:8 ele diz... vou ter que dizer na Almeida agora, porque eu não lembro como a NVI tá. Ele diz assim... na verdade, agora está com mistura das duas, né? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Nossa, agora fugi o versículo. Purificai as mãos, pecadores, e vocês que têm ânimo dobro ou a mente dividida, limpem o coração. Então ele diz mais uma vez sobre purificar a mão, e ele diz, aquele que tem a mente dividida, purifique o coração. Ou seja, purificação corpo, né, como eu disse, a palavra pureza no corpo, mas também no coração, que é a mente, a pureza da mente. Agora sim, no Salmo 119, o salmista diz, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. E aí no final, o que ele diz? Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a gente vê o salmista falando a importância da palavra de Deus para a gente manter essa pureza, tanto física quanto mental, né? Por quê? Porque se a gente guarda a palavra de Deus, em primeiro lugar, o Espírito Santo vai estar nos lembrando, ou vai estar, é aquela vozinha que vai estar nos falando e nos convencendo do nosso pecado, e nos ajudando nessas situações, mas também na nossa mente, que é muito mais complicada de controlar do que o corpo. Por que eu digo isso? Porque o corpo você tem um tempo entre o pensar e o agir. Então, quando a tua mente maquina fazer algo mal, você consegue ter aquele tempo de raciocinar e às vezes pensar e até desistir, porque a gente não é automático, né? O nosso corpo não move na mesma velocidade do nosso pensamento. Agora, controlar a nossa mente, os pensamentos que vão divagando, essa pureza mental, e essa pureza mental não somente nesse sentido sexual, mas até o ódio que você tem contra uma pessoa. Como Jesus disse lá nas bem-aventuranças, se a gente apenas pensa mal da pessoa, se a gente mata a pessoa em pensamento, é a mesma coisa que você cometer esse crime de assassinato em via de fato, de realmente é a mesma coisa. Então a nossa mente é complicada de controlar, mas o salmista já alertava. Se a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, isso nos ajuda a não pecar. Porque aquela coisa, né, a palavra de Deus vai vir ao mesmo tempo, e se até o inimigo tenta te acusar, a palavra de Deus vai vir e você vai poder rebater, assim como Jesus fez, né? Eu acredito que Jesus é o grande exemplo disso. Jesus nunca pecou. E com certeza Jesus não pecaria também. Mas qual é o exemplo que ele dá quando ele é tentado por Satanás lá no deserto? Cada coisa que o diabo diz, ele usa a palavra de Deus para responder. Inclusive, quando o diabo diz, você pode se jogar, a Bíblia diz que, as escrituras dizem que Deus vai mandar os seus anjos para te protegerem, para que você não tropece teu pé em pedra, e cita lá o Salmo 91. E Jesus rebate, não, mas a Bíblia também diz, não tente a Deus em vão. Então Jesus usou a palavra de Deus, também dando esse exemplo para não pecar, mostrando o poder, mostrando essa eficácia da palavra de Deus em toda situação. E, além disso, a gente vê também, como eu disse, não está aqui na NVI, mas na Almeida a gente vê a palavra Espírito. Se esse exemplo no Espírito, que tem em alguns manuscritos, está se relacionando ao andar no Espírito novamente, e isso está se relacionando à nossa conduta ou às nossas atitudes com as demais pessoas. Porque se você parar para pensar no fruto do Espírito, amor, bondade, alegria, paz, paciência. Nada disso é para você guardar para você. Isso daí você precisa para lidar com as outras pessoas. Com grande certeza, amor, paciência, você precisa para lidar com todo mundo. Mas alegria, bondade, tudo isso, domínio próprio, temperança, a gente precisa para lidar com as demais pessoas. E aí, ele vai lá para o verso 13, e ele diz, Timóteo diz, no verso 13, até a minha chegada dedique-se à leitura pública das Escrituras, exortação e o ensino. Leitura pública, exortação e o ensino, se a gente parar para pensar, tudo se resume em uma coisa só, palavra de Deus. Leitura pública das Escrituras é ler a palavra de Deus.
Isso era uma tradição que foi herdada das sinagogas, na verdade, na igreja primitiva, porque nas sinagogas tinha-se o tempo de que era feita a leitura pública da Escritura para todo mundo. Exortação é uma maneira de você usar a palavra de Deus para encorajar outras pessoas. E ensino ou doutrina é ensino que vem direto da palavra de Deus, né? Porque, apesar de muitas pessoas trazerem, hoje em dia tem aquilo de o que eu sinto ou o que Deus me revelou, se o que você sente ou o que Deus te revelou vai contra a Bíblia, sinto muito dizer, né, mas você está totalmente errado, arrependa-se da sua heresia, que senão você vai pagar caro por isso, porque a Bíblia diz claramente sobre aquelas pessoas que distorcem aquilo que Deus diz. Então ele começa dizendo sobre se dedicar à leitura da palavra de Deus, das Escrituras. Essas leituras das Escrituras, como eu disse, ela veio lá de trás das sinagogas. E aqui inclui, inclusive, as cartas de Paulo, que eram passadas de igreja para igreja. E se vocês lembrarem, Paulo sempre diz, leia essa carta para toda a igreja. Então isso é a leitura pública da Escritura. Eu digo isso apoiado no que Pedro diz em 1 Pedro, se referindo a Paulo como Escrituras, as cartas de Paulo como Escrituras também. Então aqui estava se falando não apenas do Antigo Testamento, mas já das cartas que vinham de Pedro, Paulo e Tiago, que circulavam as igrejas. E essa palavra, para ler, no grego, ela realmente significa adquirir um conhecimento novamente. Então, e é isso que leitura basicamente faz, né? A leitura, ela fixa o nosso conhecimento. Dificilmente, lendo, você aprende uma coisa da primeira vez. Geralmente, você tem que ler várias vezes para realmente absorver aquilo. Você pode até pegar uma coisa ou outra, mas para entender algo, pelo menos com os meus livros na engenharia era assim. Eu nunca conseguia entender uma coisa de primeira. Eu tinha que ler e reler várias vezes para realmente entender. Acredito que o pessoal de humanas muito mais ainda, porque é muito mais complexo, principalmente nessa parte de escrita, quem é da área de humanas. Mas então, para ter essa fixação, a gente vê isso muito claro no livro de Neemias, quando Esdras ele lê as escrituras na frente de todo mundo. Acho que não está aí, né? No livro de Neemias, a gente vê, lá em Neemias 8, Esdras pegando as escrituras e lendo na presença de todo mundo. Ele mandou chamar toda mulher, homem, criança, todo mundo, escravo, livre, para ouvir essa leitura pública das escrituras. E o que diz lá no versículo 8, após que isso foi lido? Diz que cada um começou a interpretar para as outras pessoas, para que ninguém ficasse sem entender aquilo que foi dito. Então a leitura é basicamente a gente lê para entender a palavra de Deus e para compartilhar a palavra de Deus. E aí ele diz sobre exortação. Exortação significa encorajamento, exortação significa aconselhamento. A palavra, ou a palavra ao pé da letra, significa chamar para perto. Então você pega alguém para perto de você e você vai ensinar, você vai encorajar, você vai estar cuidando dessa pessoa bem perto de você. Em 2 Coríntios 1, dos 3 ao 4, Paulo diz bastante sobre isso, e é até engraçado o tanto de vezes que ele usa a palavra consolação, basicamente no único versículo. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aos que estão passando por tribulações. Então ele diz, o Deus de consolação que nos consola, para que a gente console aqueles que precisam de consolação. Ele repete dizendo a importância da consolação, do encorajamento, e que a gente é encorajado por Deus para estar encorajando outras pessoas. É o mesmo que diz em Hebreus 10, que a gente se reúna como igreja para encorajar uns aos outros em amor. E aí ele diz também para a gente ser um exemplo e se dedicar ao ensino. Isso era o que ele pediu à igreja primitiva, né? Ou melhor, o que a igreja primitiva se dedicava, à oração, à comunhão, ao partir dos pães e ao ensino. A gente vê essa dedicação da igreja primitiva. E essa palavra ensino aqui é a mesma palavra para doutrina que é utilizada lá em Efésios 5,14. E... Tem 5,14? Não, 4,15. Na verdade é 4,14, eu errei a referência ali. O 15 fala outra coisa.
Mas Efésios 4, a partir do verso 11, ele fala sobre os dons ministeriais. Fala como Deus escolheu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas, e vai falando sobre cada um desses dons ministeriais. E aí ele diz que o propósito, aí ele diz que isso daí, tudo isso é para que a gente cresça, amadureça, seja uma igreja madura, uma igreja forte. E aí ele diz, completando agora sim no verso 14, diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então a palavra ensino aqui é essa mesma palavra doutrina ou esses ventos de doutrina. O objetivo de ensinar a palavra, de ter esses dons no geral, mas juntamente com a palavra, é para que a gente não seja enganado por falsas doutrinas. O que tem de cristão caindo em seita hoje em dia, porque vai lá, bate na porta e fala: você sabia que a Bíblia diz isso, isso, isso e aquilo? E a pessoa: sério que a Bíblia diz isso? Sério que a Bíblia diz que Jesus não é Deus? Sério que a Bíblia diz que Jesus é o oposto de Miguel, ou que Jesus é o oposto de Satanás, eles são irmãos? E as pessoas inventam tanta besteira, tanta heresia. E o que acontece? O povo cristão não lê a Bíblia, o povo cristão não busca ensino e acredita no que é dito. Então, por que tem tanta gente que acredita em umas heresias tão feias por aí, ou busca tanto essa teologia da prosperidade, se enriquecer, buscar Deus para ser rico? Porque elas não leem a palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa como cristão de ser um exemplo nisso para aqueles que não conhecem. E se a gente é um exemplo em todas essas áreas, aí sim ninguém vai poder envergonhar a gente, ou ninguém vai poder menosprezar a gente. E nem digo isso só por ser jovem, mas ninguém vai poder, porque a gente está apoiado na palavra de Deus, a gente está sendo um exemplo dos fiéis na palavra, no amor, na pureza, no comportamento, no procedimento, e a gente está se dedicando a tudo isso. Então, se a gente baseia a nossa vida na palavra de Deus, a gente vai andar no Espírito, a gente vai ser cheio do Espírito Santo, isso vai afetar as pessoas que nos rodeiam, e com certeza a gente não vai ser envergonhado, com certeza a gente não vai postar qualquer baboseira em rede social, com certeza a gente não vai buscar brigar com qualquer pessoa que a gente conhece, ter discussão imprópria, discussão que não vai levar a nada, porque o Espírito Santo ele vai estar cuidando de nós, né? Como a gente lê a palavra, a gente vai guardar ela no nosso coração para que a gente não peque contra Deus e não peque contra o nosso irmão. Isso vai afetar a maneira como a gente vive. E é isso, aqui a gente para. Agora a gente vai ter a nossa ceia, o pessoal do louvor vai estar aqui na frente, e enquanto está tendo louvor aqui, vocês podem à vontade se dirigir lá ao fundo, pegar o pão e o cálice, lembrando do corpo e do sangue do Senhor, para que a gente possa celebrar esses momentos juntos. Mas como diz a palavra, como diz lá em 1 Coríntios, sonde o coração, ore, se coloque diante de Deus e aí coma do pão e beba do cálice.